Olá, seja bem-vindo ao dia 99 da nossa jornada de leitura bíblica, Mostra-nos o Pai. Hoje vamos meditar aqui no capítulo 22 do livro de Lucas, né, o Evangelho de Lucas, capítulo 22, neste lugar, né, que é a crucificação de Cristo. Então, no capítulo 22, a partir do verso 39, nós lemos: Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse: Orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente. O seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levantem-se e orem para que vocês não caiam em tentação. Nessa parte que Jesus ora no Monte das Oliveiras, ele dá um alerta para os discípulos que serve para mim e para você ainda hoje. Ore para que vocês não caiam em tentação. Nós precisamos acessar este lugar da oração, onde nós temos discernimento das nossas fraquezas. Nós oramos para ficar fortes, mas só ficamos fortes quando temos plena consciência do que nos enfraquece. A fraqueza, sim, e precisamos orar para não cair em tentação. Então, Jesus, que já tinha nos ensinado a orar, falando: livra-nos do mal, não nos deixe cair em tentação. Somos tentados o tempo todo pelas nossas emoções, pelas circunstâncias, tentados a desanimar. Então, a tentação, às vezes você pensa assim, ué, que tentação é essa? A tentação está nos mínimos detalhes. A tentação está na sua vontade de se trancar, né? Veja, eles dormiam porque eles estavam em profunda tristeza. Então, assim, a tentação de se render ao momento, a tentação de se entregar à tristeza, se entregar às mazelas da vida. Então, a tentação, a oração nos faz enxergar aquilo que está desviando o nosso coração do Senhor, que está fazendo com que a palavra do Senhor se enfraqueça e outras coisas venham se fortalecer. Então, quando ele fala assim, orem para que vocês não caiam em tentação. Você é responsável por ficar atento ao que pode te tirar do eixo, ao que pode te iludir em relação ao Senhor, em relação a tantas coisas. E então Jesus, ele se afasta a uma pequena distância, ele se ajoelha e começa a orar. É, é importante que tem coisas que você vai viver com o Senhor que por mais que você esteja andando junto com outras pessoas na mesma fé, você precisa ter o seu tempo a sós com o Senhor. Tem coisas, tem momentos que você tem que ser só você e Deus, ninguém mais. Eu falo isso também porque o Senhor tem me levado a este lugar de secreto mesmo, de deserto, dessa consciência, somos só nós dois. Jesus, ele vivia rodeado de pessoas, multidão o tempo todo seguiam, os discípulos estavam sempre com ele. Mas havia momentos que ele se afastava, deixava uma instrução e se afastava, porque ele precisava ficar a sós com o Pai. E aí nós lemos essa frase assim que ministra muito ao meu coração, que é Jesus falando: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a sua. Esse aqui é um clamor de Jesus falando assim: Pai, o Senhor pode fazer todas as coisas. O Senhor pode mudar essa situação, porque o Senhor é poderoso, o Senhor é o Criador dos céus e da terra. O Senhor pode quebrar as regras se o Senhor quiser quebrar, porque foi o Senhor que as fez. O Senhor pode tudo. Então, Pai, se o Senhor quiser, se o Senhor se compadecer de mim, afasta de mim este cálice. Afasta, Senhor, de mim esse cálice. Mas contudo, Senhor, que seja feita
Não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ou seja, Jesus está falando para Deus assim: a minha vontade é não passar por isso. Jesus já sabia que ele, da morte que ele ia ter, ele já sabia do chamado, ele já sabia do propósito, ele já sabia de tudo. Mas quando ele viu ali a dor, o tormento pelo qual ele ia passar, o tamanho da guerra que ele iria atravessar, ele se rende e fala assim: Pai, se o Senhor quiser, afasta de mim esse cálice. Essa é a minha vontade, Pai. A minha vontade é que o Senhor afasta de mim esse cálice. Não me deixe beber, não me deixe andar por isso. A minha vontade é essa, Senhor. Né? Jesus está falando isso para o Pai. A minha vontade é desistir de tudo. Estou cansado, não quero passar por isso. Arranja outro jeito aí. Cadê o plano B? Cadê o plano C? Mas Jesus também já sabia que ele era o plano perfeito do Senhor. Ele era o plano A, B, C dele, tá? Todos os planos estavam nele. E aí Jesus termina falando: Mas olha, Pai, essa é a minha vontade, mas contudo, Pai, que seja feita a tua vontade que é soberana. E eu te falo, nós passamos pela vida muitas vezes e nos vemos assim como Jesus. Mas ao contrário de Jesus, aonde nos rendemos e fazemos a vontade do Senhor, independente de qualquer coisa, a gente fica querendo forçar o Senhor a aceitar a nossa vontade. E é aqui que eu começo a falar com você sobre barganhar com Deus, fazer jejum e oração para fazer Deus se curvar à sua vontade. Para de ser rebelde, para de ser rebelde, para de ser rebelde. Está na hora de você se voltar para o Senhor e falar assim: Senhor, eu não quero perdoar, eu não quero andar esta milha, eu não quero abrir mão disso, 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 daquilo, mas não interessa o que eu quero. Que seja feita a tua vontade, Pai, é que eu passe por este lugar, que eu seja humilhado, que eu peça perdão, que eu abra mão do meu entendimento de justiça, que eu abra mão disso. Quando você busca o Senhor de fato e verdade na intimidade, você começa a ser confrontado neste lugar aqui. Senhor, eu não quero passar por isso. Olha, eu vou te falar quantas vezes eu, Fátima, já passei por isso. E ainda passo. De falar assim, Senhor, eu não quero, eu não quero. Pior que criança mimada. E o pai fala para mim, mas eu quero. E aí hoje eu já respondo, Senhor, porque o Senhor quer, eu faço. Porque me vale muito mais obedecer o Senhor e permanecer, né, com Ele soberano na minha vida, do que deixar o meu ego me dominar. E eu falo isso hoje, tá, gente? Porque há um tempo atrás era o ego que me dominava, era o meu senso de justiça própria que me dominava. Eu perdoava quem eu achava que eu tinha que perdoar, e aqueles que eu não perdoava, eu tinha 300 justificativas provando para Deus por que que aquela pessoa não merecia o meu perdão. Eu era muito rebelde e eu tinha muita justificativa para ser rebelde, cheia de justiça própria. Eu acho que de umas coisas assim que o Senhor quebrou em mim, que me traz muito alívio, foi quando o Senhor quebrou mesmo, destruiu, aniquilou na minha vida o meu senso de justiça própria. Quando o Senhor falou para mim assim, não é o que você acha que é certo, é o que eu digo que é certo. O Senhor me quebrou e foi tão bom ser quebrada pelo Senhor, porque assim, tudo que é pecado, o pecado pesa. Por isso que você anda se arrastando, vai andando até curva assim, ó. Pecado pesa. Pecado é uma coisa chata de praticar, gente. Pecado te traz tristeza, te traz angústia, te traz um peso de responsabilidade que não existe. Por isso que Jesus fala: Vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tome o meu jugo, me dá aí ó, o seu fardo e pega aqui o meu jugo que é leve, porque a obediência torna tudo mais fácil, mais tranquilo, mais livre, enquanto o pecado te faz ficar arrastando pelos cantos, porque é você que tem que resolver, você depende de você para tudo. Agora, quando nós trocamos com Jesus, nós dependemos dele para tudo, é tudo tranquilo, é tudo leve, é tudo maravilhoso. Então, é, este lugar de quando você quer forçar a sua vontade, quantas pessoas casaram errado? E eu falo isso porque eu já casei errado. Eu estou divorciada.
porque eu casei errado, porque eu forcei a minha vontade a todo custo. Eu lembro que quando eu passei pelo divórcio, que eu lamentava: "Senhor, olha o que ele fez comigo, me traiu, me abandonou, não sei o quê, por que que o Senhor deixou eu casar com ele?". Aí Deus agora imagina a cena, Deus olhou bem para minha cara e falou: "Sua cara de pau". Não, Deus não falou assim, poderia ter falado. Mas Deus falou claramente ao meu coração de: "Filha, você nunca me perguntou se você poderia ter ca se você poderia casar com ele". Ai, me quebrou, porque é verdade, eu nunca perguntei para o Senhor se o Senhor queria que eu casasse com ele, porque para mim era tão óbvio que era um casamento que Deus queria que acontecesse, que eu nem perguntei, eu fui lá e casei. Aconteceu o quê? Me lasquei, me divorciei. Fui traída, humilhada, esmagada, tudo isso que o divórcio traz, né. Mas se hoje eu tô rindo disso, é porque o Senhor completou a cura no meu coração, mas eu não recomendo isso para ninguém. Então, por várias vezes, ao invés de falar de render a minha vontade, os meus desejos ao Senhor e falar: "Pai, eu sei que o Senhor pode mudar essa situação. Eu sei, Senhor, que o Senhor pode afastar de mim este cálice. Mas, Senhor, que seja feita a tua vontade e não a minha, porque o que eu quero, eu estou olhando para a minha limitação. Neste momento, foi o momento mais humano de Jesus, Jesus olhando para ele e falando assim: não, eu sou muito limitado para isso. Jesus, quando ele fala assim, ó, afasta de mim esse cálice, ele está falando assim, eu não vou dar conta. É verdade, gente. Tô falando com adulto aqui, né? Ai, Jesus, não sei o quê. Gente, ele suou, né, Lucas não fala isso, mas tem um evangelho que fala que Jesus suou gotas de sangue, quando ele fez essa oração no Monte das Oliveiras, gotas de sangue. Imagina o tormento que ele estava sofrendo ao orar desse jeito. Mas sabe por que que Jesus passou por isso, venceu isso e ressuscitou e está vivo? Para que você saiba que os tormentos que você passa, com a permissão de Deus, não é para te destruir, é para te fortalecer, é para que você tenha vida e vida em abundância. É para que você experimente ainda mais da graça, do cuidado do Senhor, para que você veja o impossível acontecer na sua vida. O problema de muitas pessoas que não conhecem, que não vivem o impossível de Deus, são as pessoas tão infantis que só fica nessa parte aqui. Ai, Senhor, se o Senhor quiser, afasta de mim, tá? Tô esperando o Senhor afastar, Deus. Afasta aí, Deus. Poxa, o Senhor pode, Deus. Aí fica reclamando com os outros. Ai, gente, eu tô orando tanto para Deus tirar de mim, mas Deus não tira. Aí usa aquele versículo de Paulo. Ai, é, né, o espinho na carne. É, né, o espinho na carne, que a tua graça me basta. Aí fica se arrastando pelos cantos. Para de palhaçada. Vai no nível mais profundo com o Senhor, de falar assim: Senhor, eu estou querendo a minha vontade de qualquer jeito, mas hoje eu me arrependo. Porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. E essa situação que eu estou passando não é para me destruir. Muitas situações na sua vida que te destroem emocionalmente, fisicamente, é por conta da sua falta de conhecimento e entendimento de quem é Deus. Jesus conhecia o Pai plenamente. Tanto que ele fala isso lindamente, João, eu vim do Pai, vou voltar para o Pai, eu e o Pai somos um. Jesus não tem essa dificuldade de saber quem é o Pai. Mas Jesus, porque ele sabia quem era o Pai, ele apresentou toda a sua dor, toda a sua aflição e teve a coragem de falar assim: Pai, a hora é agora, tá? Se o Senhor quiser, não me deixe. Porém, contudo, que seja feita a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Aí você vai falar: ué, a vontade de Deus é a cruz? Sim, para todos nós é a cruz. O que que acontece na cruz? A cruz acontece a aniquilação dos nossos pecados. Então a cruz tem que acontecer na minha vida e na sua vida todos os dias, que é este lugar onde você se arrepende dos seus pecados são aniquilados, você é purificado pelo sangue de Cristo e tem o quê? Vida nova, ressurreto, vida em abundância, que só encontramos em Jesus. Muitas coisas não acontecem na sua vida,
porque você parou só na primeira parte. Ah, Pai, se o Senhor quiser, afasta de mim esse cálice. Aí você fica só aí. Afasta, vai, Senhor, de mim. Afasta, Senhor, este relacionamento tóxico que eu gosto tanto de alimentar, mas vou colocar na tua conta, hein, Senhor? Termina por mim. Ó, Senhor, afasta de mim, hein, essa pessoa aí que eu não tô a fim de perdoar, então nunca mais eu quero olhar na cara dela. Quê? Faz a sua parte. Contudo, Senhor, o que que o Senhor quer que eu faça? Né? Qual que é a sua vontade? Você vai começar a ouvir Deus te direcionando, perdoa, termina você, faz isso, faz aquilo. Que Deus é bom, Ele é o bom Pai. Então, que possamos fazer como Jesus, clamar sempre pela misericórdia, mas deixar as nossas vontades, os nossos sonhos, as nossas ansiedades aos pés da cruz. E entregar completamente no altar do Senhor, falando: Senhor, tu sabes o que é melhor para mim. Seja feita a tua vontade, não a minha, porque a minha está limitada pelas minhas dores, pela minha visão, está limitado pelo meu senso de certo e errado. A minha vontade está limitada à minha carne, mas tu és o Deus do impossível, então faz o impossível, Senhor, faz a tua vontade. A tua cura, a sua cura completa está nesta oração, de entregar tudo, sabendo que a vontade do Senhor, ao se cumprir, vai te trazer vida. Então está na hora de você renunciar às suas vontades. Não com infantilidade, de ai, isso aqui, se arrastando pelos cantos, não. Mas com a maturidade de que eu renuncio, porque eu sei que o plano do Senhor é muito melhor do que o meu. Seus pensamentos são maiores do que os meus, seus caminhos são mais altos do que os meus, e o Senhor é bom, então eu posso confiar, porque Ele faz nova todas as coisas. Amém? Pai, obrigada pela tua palavra. Queremos orar como o nosso Cristo, o nosso Salvador. Ó Senhor, só o Senhor sabe os tormentos que temos passado. Te pedimos, Senhor, ó Paizinho, afasta de nós este cálice. Mas, contudo, porém, entretanto, não seja feita a nossa vontade que é tão limitada, a nossa visão que é tão pequena. Ah, Senhor, que seja feita a tua vontade nas nossas vidas, a tua vontade que é boa, perfeita e agradável. Abençoa-nos, Senhor, com a tua vontade, com a consciência de quem o Senhor é nas nossas vidas, que possamos descansar em quem o Senhor é, hoje e para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém.